faço, em cada estudo, uma análise primeiro dos antecedentes, do panorama, de tudo, para depois a gente entrar na mensagem, né? E essa mensagem tem o título Apacenta, porque ela trata de uma passagem de Atos dos Apóstolos que, para mim, é muito significativa, porque me fala muito ao coração. E ela trata, aqui está a imagem de São Pedro, né, segundo alguns afrescos, né, e ela trata da história de Pedro, de um pedaço da história de Pedro. Por isso que eu fui buscar os antecedentes, porque eu acho que para a gente entender o que o Emmanuel estava nos propondo, a gente tem que olhar um pouquinho para a história desse cara aí em particular, né? E acredito eu que dentre os apóstolos, ele foi escolhido por Jesus, e vale lembrar, né, que normalmente os escolhidos são aqueles que escolhem, né, ou seja, escolheu estar perto do Cristo também, por um motivo, acho que bastante particular, porque ele mostra o quanto nós somos humanos, imperfeitos, rudes, duros como pedra, e o Cristo quis mostrar o quanto é possível a gente trilhar o caminho, né? Então, por isso a história de Pedro, ela para mim é bastante significativa. Então, para entender um pouquinho dessa história de Pedro, né, eu comecei puxando um fiozinho lá do Boa Nova, do capítulo 26, curiosamente intitulado A Negação de Pedro, para a gente entender o começo do processo de efetiva transformação de Pedro. Pedro passou quase todo o período do discipulado ao lado do Cristo, né? Literalmente tomando pancada, né? Mas ele tinha qualidades, dentre elas o coração aberto ao aprendizado. Então, por mais que ele apanhasse do Cristo, e tem umas coisas de Pedro que é inacreditável, né? Eu vou simplificar só para a gente entender, né? Por que ele era pedra, né? Tão tranquilo quanto uma porta, né? Por exemplo, a passagem da mulher hemorroíça, né? Que está lá, aquela multidão, não sei se vocês lembram, né? A mulher que sangrava, havia 12 anos, aquela multidão, todo mundo espremendo daqui para lá, e a mulher hemorroíça toca na borda da veste do Cristo, o Cristo imediatamente, opa, alguém me tocou. Não podia ser outro senão Pedro, chegou para Jesus, pelo amor de Deus, né? Você está cercado de uma multidão que é óbvio que alguém te tocou, né? Todo mundo espremendo. Então, para vocês terem uma ideia da espontaneidade, do coração aberto e da possibilidade de se reposicionar que Pedro tinha. E aqui também, nessa passagem, o Humberto de Campos, que é um dos possíveis evangelistas, tanto quanto Emmanuel, ele aprofunda muito, ele fala desse pedaço da história de Pedro junto ao Cristo, que na verdade ao final a gente vai entender que é o começo da transformação. Aqui, se a gente for relembrar, Jesus começa essa lição, narrada fantasticamente por Humberto de Campos, naquela passagem onde ele chega para os apóstolos, já na parte final, né, aproximando os momentos da crucificação, perguntando a quem que o povo falava que o Cristo era. Aí pensava, vamos falar que você é Elias encarnado, não sei o quê, né? Aí Jesus, ótimo, e vocês? Quem falam que eu sou? Né? Aí todo mundo pensou, Jesus perguntando isso para nós, acho que até a gente, engasgava que em vez de responder. E Pedro, apontado por Jesus como num instante de inspiração muito bom, exercendo, mostrando para a gente como é que se exerce a mediunidade no dia a dia, dando vazão ao seu coração amoroso, diz, tu és o Cristo de Deus. E aí Jesus fala, olha, você fez bem, nesse instante você foi instrumento positivo. É isso. Logo na sequência, Jesus fala para os discípulos tudo que ele ia passar, e aí ele fala, não, de jeito nenhum, Jesus, a gente não vai deixar isso acontecer. E aí também, em outra lição, mostrando a fragilidade dos nossos corações imperfeitos, Jesus falou, Pedro, agora você vai fazer o favor de fechar a boquinha,
Porque do mesmo jeito que você foi um médium bom, agora você não foi um médium tão bom assim, né? Até para exemplificar. Então Jesus fala, agora você não foi um instrumento do bem. Né? E aí logo na sequência, Jesus lava os pés dos discípulos, tem todo um ritual, e Pedro, nessa passagem, nesse pedaço que a gente pegou, ele se posiciona, Jesus, pelo amor de Deus, você nunca vai lavar os meus pés. Né? Só que Jesus, como bom pedagogo e aproveitando cada mínimo instante para nos trazer lições importantíssimas, gente, e é por isso que o miudinho faz sentido. Porque não existe uma vírgula no Novo Testamento, não existe um número, não existe uma sequência colocada ali ao acaso, da mesma forma que nenhuma lição de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, né, de tantos autores espirituais, a gente não pode desperdiçar nada. Né? A gente manipula o título. Não, lê o título também, né? Pensa no título, o que é que ele está querendo te trazer, porque o esforço que a espiritualidade faz para trazer aos nossos corações cada recurso que pode fazer diferença para nós, né? E esse esforço é maravilhoso, porque o trabalho dos espíritos do bem é nos amar, não é? É por isso que a cada instante, aqui, a gente andando na rua, a gente dormindo, cochilando, né? A gente fazendo coisa errada, o que é que nós estejamos fazendo? Os espíritos vão estar ali, desdobrando inúmeros recursos, prontos, para a hora que a gente der uma respiradinha, a hora que a gente der igual Pedro, né? A gente der aquela brechinha para a luz, ali eles estarão. Por isso que a gente não pode desperdiçar. E Jesus, aproveitando a lição, ele começa a orientação a Pedro, da parte final do processo dele, exatamente naquele instante. Então notem, olha só a orientação que ele deu quando Pedro chegou para ele e falou, não, está errado lavar os pés, né? Ele falou, Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado. Então ele estava mostrando para Pedro e para nós, né, que tudo aquilo que Jesus fazia tem um sentido profundo. Jesus é um espírito humilde porque ele é bem posicionado. Ele sabe o seu exato lugar no universo. E ele estava querendo dar essa lição. Olha, eu não estou falando para você que você é mais ou menos do que os outros. Importa que agora você vivencie essa lição. Né? Então ele estava mostrando para Pedro o seguinte, olha, não estou falando que nenhum de vocês tem mais direitos ou menos direitos do que qualquer um. E a lição de humildade é entender qual é exatamente o nosso lugar no universo. Coisa que a psicologia, a terapia, estuda, já viu? É tanta coisa. Olha, a gente tem que viver o presente. A gente tem que estar no presente com todas as possibilidades que a vivência nesse exato instante nos proporciona. Uma parte das vezes a gente vive ou preso ao passado, não é isso? Ou aspirando a um futuro que ainda não se concretizou, né? Esquecendo o que Santo Agostinho nos falou. O filósofo Santo Agostinho disse, olha, o futuro ou o passado só tem sentido quando evocados no presente. Quando servirem para dar norte ao aprendizado e à concepção das tarefas no exato instante. E o futuro só se constrói exatamente através de cada atitude nossa do agora. Tudo isso que a gente está falando e pensando aqui, nesse exato instante, é a construção do nosso futuro. Então só faz sentido construirmos o nosso futuro no presente. Não quer dizer que não tenhamos que planejar. Agora o nosso coração não tem que estar lá naquilo que ainda não aconteceu. Porque senão ele vai estar no vazio. Da mesma forma que o nosso coração deve se prender ao que está para trás. Porque o que está para trás, gente, já não existe se não for no agora. O nosso espírito carrega no seu perispírito e em todas as suas vivências todo o nosso passado. Então não faz sentido a gente querer ficar preso lá atrás. Porque Pedro era insistente, ele era tenaz,
né? Ele era decidido. Isso era qualidade. Não posso seguir-vos. Que história que é essa, né? Onde o senhor vai, eu não posso ir. O senhor está mangando de mim, né? O senhor está desfazendo das minhas possibilidades, né? Eu tenho condição, né? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem, por vós darei a minha própria vida. Gente, e Simão Pedro não estava mentindo. Ele estava ali abrindo o coração. Talvez de forma infantil, desavisada, mas ele estava seguindo a qualidade que ele tinha, dando a Jesus exatamente o melhor que ele dispunha naquele momento. E às vezes, isso serve para a gente refletir, né? A gente vive tanto planejando as coisas, não, amanhã eu faço isso, né? Não, amanhã eu vou estudar mesmo, né? Não, daqui a pouquinho eu melhoro, né? Não é assim? Será que se a gente olhasse para o melhor que a gente pode realizar agora, nesse exato instante, seguindo o exemplo de Pedro, sem ter medo de errar, sem ter medo de realizar o que a gente consegue, só o que a gente consegue, possivelmente a gente aprenderia mais. Apanharíamos mais, né, com certeza, da vida, dos outros, porque aprender é um processo doloroso, né? Mas necessário. Então Pedro nos dá o exemplo. Só que o mestre também nos dá o exemplo de sabedoria. Porque ele olhava para o coração de Pedro, entendia a disposição sincera. Mas ele precisava, também como bom professor, trazer a lição. Entendendo que essa lição se desdobra pelos séculos. E olha a resposta de Jesus. Simples. Não, Pedro. Gente, a gente tem tanto medo de ouvir e falar não, né? E às vezes não é a resposta simples necessária. Se os pais entendessem a necessidade de um não simples no momento adequado, possivelmente seriam melhores educadores. E às vezes nos nossos relacionamentos, tudo que a gente precisa é de um sincero e simples não. Então um não, por vezes é necessário. E a gente tem tanto medo de falar não. A gente acha que a vida é só fácil. E Jesus começa a nos dar o exemplo. Porque a resposta é para Pedro. Imagina, gente, né? Jesus, você acha que eu não consigo? Jesus, na cara dura, na simplicidade, com o coração aberto, também fala: Simão, não. Você não vai conseguir me acompanhar. Só que às vezes a gente tem medo. Mas Jesus entende. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Mas vais aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, o capítulo 7 a gente não vai seguir adiante, mas logo na sequência Jesus dá a orientação para Pedro de que ele vai negá-lo 3 vezes. E Pedro, mantendo a sua posição, o que ele faz? Que isso? Agora colocou aqui, né? Eu estou aqui abrindo o coração, falando que eu vou fazer de tudo. Você não fala que eu vou negar, né? Pulou por aqui, né? Então assim, tá? Né? E o que acontece? Se desdobram os acontecimentos. Jesus é preso, segue o processo, é determinada a crucificação e Simão Pedro o nega 3 vezes. Gente, nos coloquemos na situação de Simão Pedro. Como é que ele se sentiu? Acredito que ele se sentiu como nós, nos piores momentos da nossa vida. Imagina se amar muito uma pessoa e decepcioná-la. Porque amar, sentir afeto pelo outro, isso quem fala é o João Garriga Bacardi, um psicólogo que eu gosto muito, um psicoterapeuta, por mim muito inspirado. Ele fala que amar é correr o sério risco de decepcionar e decepcionar-se.
é também correr o risco de fazer o outro sofrer e de sofrer. Porque a gente precisa reconhecer, e não tem a lição, toda a lição que Jesus está dando é de nos posicionar, é de ajudar-nos a olhar para nós mesmos e entender onde estamos, qual é o nosso lugar no universo. Não aquele lugar em que nós achamos que estamos, mas no lugar que nós verdadeiramente estamos. Só consegue ir para algum lugar. A gente vê muito a citação acho que Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice chega na encruzilhada e pergunta para onde você quer ir, né? E aí ela não sabe para onde quer ir, né? E se eu não me engano, acho que é o poste falante, ou o gato, um dos dois personagens, que fala para ela, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Essa frase é muito famosa, e realmente ela é verdadeira. Só que existe uma etapa antes. Antes de eu saber para onde eu quero ir, é fundamental eu saber aonde eu estou. Porque se eu não sei aonde eu estou, eu sequer consigo cogitar para onde eu quero ir. Por isso que posicionar-se, olha, eu estou aqui nesse exato instante, e aí significa estar no presente, e até mesmo entendendo quais são minhas necessidades agora, quais são as minhas possibilidades, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, para que eu possa definir quais passos eu seguir. Então o que Jesus está fazendo aqui é uma aula para Pedro, dele entender. E quando Pedro negou Jesus, a ficha caiu pesado. E todo momento de profunda transformação espiritual é entendido, é chamado por Meimei como um momento dourado. Ela tem uma poesia lindíssima, intitulada O Momento Dourado. Infelizmente a memória não me permite recordá-la. Mas ela fala exatamente que o momento dourado é um daqueles pontos de inflexão. Portanto, existem vários momentos dourados na nossa caminhada espiritual. Mas normalmente é aquele momento decisivo, em que também normalmente, nos momentos de maior dor e sofrimento, ressaltando aqui, não precisa ser assim, mas é o mais comum na nossa caminhada espiritual, que os momentos dourados sejam momentos de muita dor. É o famoso fundo do poço. Pedro chegou no fundo do poço. Mas o momento dourado é mais bonito, né? É mais positivo, né? Naquele instante, Pedro entendeu onde ele estava. Começava ali o processo de consolidação da aprendizagem espiritual daquele apóstolo. A gente vai pedir ajuda para Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, porque ela começa a contar, então, uma passagem a posterior, porque imagina, Pedro estava num processo ali quase que depressivo, de extremo sofrimento, começando ali o seu momento dourado, né? E aí Jesus foi crucificado, e ele trabalhando todas aquelas questões, ainda processando o que significava ele ter negado Jesus. Obviamente, o Bert nos fala, ele relacionou com a lição que Jesus tinha dado, com a sua convicção desmoronou, mas também com as palavras amorosas do Cristo. E aí, em Atos dos Apóstolos, a gente encontra o momento do fechamento desse momento dourado. Lá em Atos escreve, então, que depois da crucificação, né, de todo aquele processo de Maria Madalena, do sumiço do corpo de Jesus e tudo aquilo, começou a pipocar, né, as aparições de Jesus, gerando dúvida, e Tomé naquela dúvida de ver para crer, e várias outras aparições, né? E Pedro, no íntimo, esperando. Será que ele vem falar comigo? Não deve vir, porque o que eu fiz não tem desculpa. Até que chega um dia em que eles, pescando lá, uma turminha lá, longe da praia, veem alguém na praia fazendo um sinal. E Pedro, Simão Pedro, é o
primeiro a reconhecer Jesus. E a gente pegou exatamente essa passagem de Amélia Rodrigues, né, onde ela começa a descrever. Eu não vou ler tudo integralmente, não, tá? Mas eu recomendo que vocês busquem lá no Primícias do Reino, né, na lição 19, porque aí Pedro vê Jesus, eles estão lá no barco, acontece que, de novo, a pescaria míngua, né? Aí a pessoa grita de longe para eles jogarem a rede de novo, os discípulos jogam a rede, ela volta cheia, aí Pedro, primeiro a atirar, opa, aí tem coisa, ele olha para a praia, é o primeiro a reconhecer o Cristo, e aí ele se atira na água, ele não espera o barco ir adiante, ele se atira na água, e, gente, eu vou pensar algumas coisas aqui, que levaria vários estudos de miudinho para a gente analisar. Mas lá na narrativa de Atos dos Apóstolos, não é à toa que eles descrevem que Simão Pedro estava nu. E nu, no hebraico, tá, não quer dizer que ele estava peladão, não. Para a gente hoje quer dizer que ele estava sem roupa nenhuma. Mas a palavra que diz respeito a nu, quer dizer que ele estava despido, que tinha várias túnicas, e ele estava só com a túnica que usava próximo ao corpo. Mas o nu tem um significado especial. É quase como se naquele... Imagina a gente pelado do jeito que a gente veio para o mundo. Né? Despido de muita coisa que cobre e que muda a nossa aparência. Pegaram a analogia? É quase que nos apresentássemos para Jesus como a gente deve apresentar uma prece, né? Despido e nos mostrando para Deus, como é que Jesus nos ensinou? Tais quais somos, como a gente vê o mundo. Naquele instante, então, quando Simão se atirou nas águas, ele estava... O momento de sofrimento fez com que ele se despisse de várias questões acessórias. E o fato dele se atirar nas águas, só para a gente fazer uma relação, né? Vamos lembrar de uma outra passagem que Jesus acalma a tempestade? Né? Jesus acalmou a tempestade, depois andou sobre as águas, não foi? Virou para o barco de novo e chamou um discípulo em especial para vir até ele. Vocês lembram? Que discípulo que era esse? Simão Pedro. Naquela passagem, o que Pedro faz? Dá um passinho, né? Mas depois titubeia, começa a afundar, não é isso? E aí tem uma lição para Jesus. Tem uma lição de Jesus para nós. Só que vamos comparar com a atitude de Simão Pedro agora. Ele viu Jesus, ele parou para pensar, opa, vou andar sobre a água ou não vou? Ah, mas será que eu vou afundar igual os questionamentos de outrora? Não, ele já estava, pelos momentos de sofrimento, despido de uma série de coisas e com muito maior decisão. Tanto é que o que ele fez? Ele não pensou duas vezes. Ele não pensou se ele ia andar sobre as águas ou não. Aliás, ele afundou. Mas isso não era a questão. A questão era a coragem de ir. Que aí ele tinha. Tá? Pulou, andou, foi até lá, depois o resto do pessoal chegou. Jesus assou os peixes lá, jantou, e deu um tempo para que as coisas assentassem, para que ele começasse a finalizar a missão que havia começado lá atrás com Simão Pedro. E aí Jesus chama Pedro de lado, com um pé de orelha, né? E faz a ele 3 perguntas. Não é isso? Gente, quando vocês virem algum número citado no Novo Testamento, vocês podem ficar com a pulga atrás da orelha, viu, Zé? Que nenhum número está lá à toa. 12 tribos, 12 apóstolos, né? 2 olhos, 2 pessoas que o nome tem, 3, 4, está cheio de número, ele tem sentido. Mas não vamos falar de número aqui não. Mas vamos lembrar quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus vai fazer a pergunta para Pedro? Estão vendo aí o paralelo? 3 vezes para descer a escadinha, né, Zé? 3 vezes para subir a escadinha de novo. Equilíbrio. A gente tem a ilusão que na nossa posição espiritual, o equilíbrio para a gente é querer andar em linha reta.
praticamente impossível para nós ainda. Tá? Só que Jesus está mostrando o seguinte, olha, o equilíbrio, muitas das vezes, está em seguir o fluxo da vida, que não para, que não é só acerto, que não é só coisa boa, porque a gente ainda não está nesse nível. A gente tem que aprender a achar as coisas boas em tudo da vida. Quando a gente aprender isso, a vida vai ser só coisa boa. Mas isso não é a nossa realidade espiritual. Espíritos profundamente materializados. Então a gente tem que entender os acontecimentos da vida. Tem momentos ruins, que logo em seguida virão contrabalançados por momentos bons. Então a vida é um ciclo, é um pêndulo. Então é o equilíbrio pendular. As coisas fluem. E é por isso, por exemplo, que Jesus não recriminou Judas quando o entregou. Porque Judas era comerciante. Lembra da balança que ele usava? A balança tem dois pratos, né? E é isso, a gente acerta, erra, e está tudo certo. Isso a gente está no fluxo da vida. Em cada erro a gente aprende, em cada acerto a gente aprende, e a vida segue. Jesus se preocupou com Judas quando ele desistiu e suicidou-se. Aí ele falou, opa, aí eu preciso descer lá para ajudar meu amigo. Foi assim. Mas aqui ele estava ajudando Simão. E está dando um exemplo de equilíbrio, né? Simão se negou 3 vezes. Agora vem cá comigo. Qual foi a primeira pergunta? Simão, Jonas, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Estava cheio de discípulos lá. Então você quer dar um passo além, Simão? E aí a Meia Rodrigues, né? Poesia em palavras. Como o amava? Aí é o Simão pensando. Como ele amava? Todo ele se dera a boa nova, desde que a sua voz o chamara a pescar almas no oceano dos homens. Nota, o que ele começou a fazer aqui? É como se aquele filminho na cabeça, né? Porque num processo de momento dourado, gente, nos nossos momentos de sofrimento, a gente precisa consolidar. E no consolidar, a gente busca exatamente aquilo que a gente fez, que é o que nos sustenta. Mesmo que não tenha sido bom. Porque o Simão Pedro vai lembrar das vezes que negou aqui. Isso faz parte, não dá para esquecer. Não dá para a gente desviver os momentos ruins. Eles estão conosco. Eles continuarão conosco. Da mesma forma que os momentos felizes. Consolidando a nossa personalidade espiritual. Impulsionando-nos. Cada momento, cada segundo conta na consolidação da nossa caminhada espiritual. Erroneamente, a gente quer nos livrar dos segundos ruins, dos momentos ruins. Impossível. A gente não consegue desviver. A psicologia moderna cunhou o termo ressignificar. E ele é correto. Associar um novo significado. É o que Jesus está fazendo com Simão Pedro aqui. Está convidando ele a ressignificar. Então, parte desse processo, ele começou a analisar. Então, ele foi lá no comecinho da história. Opa, me chamou a ser pescador de almas, né? Aí, só que bateu a dúvida, né? O que ele poderia dizer naquele instante de excelso convívio? Estava ali pertinho. E Jesus convidando. Fez uma pergunta. Jesus era um excelente terapeuta. Porque ele sabia fazer as perguntas corretas. Simples. Profundas. E por isso mesmo, extremamente difíceis de serem respondidas. Olha o que ele pergunta. Que pergunta é essa, né, Zé? Amas-me? Tu me amas, Pedro? Mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Seguida de uma proposta de trabalho, apacenta as minhas ovelhas. Estão percebendo que a lição nossa chama-se apacenta. E ela pega justamente essa afirmação de Jesus. A gente começa a lição norte.
sentia-se fraco. Não é para menos, né? Negou Jesus 3 vezes, só isso, né? Não dá para sentir forte. Então, aí, o que Jesus fez? Olha só, nessa primeira pergunta, Jesus levou Pedro a olhar para ele mesmo. Como é que ele estava se sentindo? Fraco. Gente, e é o que nós nos sentimos fracos? Ilusão nossa achar que nesse estado espiritual a gente vai estar forte o tempo inteiro. E às vezes a gente passa grande parte da nossa vida sustentando uma imagem de forças que é uma ilusão de nós para conosco mesmo. É difícil pedir ajuda, né? É difícil reconhecer-se fraco. Mas Jesus está mostrando, Simão, necessário, por vezes, assumir para você mesmo. Você está fraco. Como poderia apacentar ovelhas? Se eu me sinto tão fraco, como é que eu posso responder a esse convite? Segunda pergunta de Jesus. Simão Bar-Jonas, amas-me? Foi direto ao ponto, produzindo nova reflexão. A interrogação fora levemente assinalada pela tristeza. E notem, é Jesus que está triste aqui, mostrando para nós que a gente também não deve correr da tristeza. E tudo que a gente quer no mundo é correr da tristeza, é correr da dor, é zerar as dificuldades, não é isso? O que a gente quer da vida? Alegria, facilidades, não é isso? Conforto. São ilusões que a gente acalenta, que a gente vai ter isso a vida inteira, tá, gente? Por isso que a gente corre a nossa vida, igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente corre atrás de uma felicidade que é idílica, que é idealizada. Por isso que a gente se decepciona com a vida. É importante a gente analisar. Na vida tem tristeza. Isso é uma das grandes belezas da vida. Né? A gente precisa analisar até que ponto o conjunto das ilusões da sociedade nos convida à ilusão mor, né? Que eu acho que são das redes sociais. Alguém já viu foto de rede social com alguém chorando? E vocês sabiam que existem nas redes sociais? Uma reportagem, acho que um mês e pouco mostrou isso, né? É fantástico. Um tal de Discord aí. Podia ser o Discord, tem no Facebook, tem em qualquer lugar, tá, gente? A gente vai para debaixo dos panos para sumir para o outro que está triste. Porque é feio assumir isso em público, né? A gente não gosta. Só que a gente está acalentando ilusão. Porque a vida também é feita de tristeza. Né? Então a gente tem que analisar. E Jesus aqui está nos dando exemplo. Ele estava um pouquinho triste. É engraçado como Allan Kardec, professor Hipólito, né, era sábio, porque existe um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo intitulado um trecho lá, né, intitulado A Melancolia, né, mostrando para nós que a gente não deve correr desses sentimentos que apontam dificuldades em nós. A melancolia existe, a tristeza existe, os problemas do mundo existem, graças primeiro a nós. Os problemas são graças a nós. A Deus a gente deve a condução dos problemas, as soluções, as possibilidades de refazimento que sempre existirão. Mas lembra que eu falei? A primeira questão é a gente reconhecer no mineirês um cotô. Essa é a proposta. Então estou entendendo que primeiro Jesus deu uma chulapada. Olha, você vai me pegar 3 vezes. Estou te falando isso, pode acreditar. E assim foi feito.
Agora Jesus está pegando na mão e mostrando, vamos caminhar devagarzinho, vamos dando passo a passo na reconstrução. Então, com uma certa tristeza. Olhou com ansiedade. Então, aí já tinha alguma coisa querendo brotar, né? Seria necessário repetir? É quando falou, Jesus, quer que eu repita mesmo? Quer que eu fale? E era isso que Jesus queria. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Curiosamente, Jesus repete a proposta de trabalho. Apacenta minhas ovelhas. Por que Jesus repetiu? Pedro ainda estava preso lá na primeira pergunta, mas ele repetiu a proposta de trabalho. Pedro ainda estava no processo, ainda estava no trabalho. Mas tudo bem. Imensas as trilhas por onde seguem os pés dos homens. Longes as terras em que se encontram. Sentia-se só, sem forças e triste. Então, sabe o que ele absorveu? Primeiro fraco, depois triste. A gente corre da dor, mas a dor precisa ser abraçada por nós. Enquanto a gente correr da dor, enquanto a gente quiser arrancar ela de nós, como quem arranca um braço, né, vai ser difícil. A gente não consegue arrancar o braço. Um outro pode até, o cirurgião pode até fazer isso, mas a gente é muito difícil. A gente não consegue arrancar as dificuldades que a gente tem, porque elas integram o nosso espírito. Tudo que a gente fez, tudo que a gente viveu, faz parte. E enquanto nós não abrirmos o nosso espírito, abraçarmos, e tem coisas que a gente tem que dizer para nós, tem que dizer para o outro, simplesmente, sinto muito. Por vezes, tudo que você pode fazer diante de uma dificuldade, de uma bobagem que você fez, de um momento em que você magoou o outro pelo que você falou, né? Enfim, fiz uma bobagem no serviço, fui despedido. Ok, você não vai conseguir ser readmitido? Tá bom, mas o que você pode falar? Sinto muito. Estou triste aqui, estou realmente triste. Mas se prender à negação que você já fez, não vai resolver o seu problema. É isso que Jesus está mostrando, né? Pedro, você negou, mas olha só, eu estou aqui te propondo. Primeiro uma pergunta para te levar a refletir, e em segundo lugar, uma proposta de trabalho. E aí vem a terceira pergunta. Simão, olha que a Amélia Rodrigues para aí, né? Ela faz aquela pausa dramática, a hollywoodiana, né? Porque no que ele começou a perguntar, só de falar o nome, já passou um turbilhão de vivências novas pelo coração de Simão Pedro. A exclamação parecia uma música de cristais que se despedaçasse em granitos. Filho de Jonas, tu me amas? E olha que Pedro, agora ele abre mais o coração. Senhor, tu sabes tudo. E nesse instante ele não conseguiu dominar as lágrimas. Tu sabes que eu te amo, que te dei a vida, tu que tudo sabes. Na terceira vez, Simão Pedro abriu o coração para Jesus. E ali, ele tinha entendido o convite à reflexão que Jesus lhe tinha feito. Então, Jesus repete na sequência o convite ao trabalho. Apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus continua a lição, que ali Simão Pedro tinha entendido. Digo-te, Simão,
que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Quem acompanha as músicas do Gladstone Lage, cantadas por Tim Vanessa, né, sabe que cada uma delas é como se fosse um estudo. Porque lembra da música de Simão? Crê, te levarei onde não queiras ir. Isso foi uma afirmativa para Simão Pedro lá no começo do apostolado. E aqui Jesus está falando, olha, você vai amadurecer e vai entender que muitas das vezes os outros vão te convidar para lugares que são avessos à sua vontade. Mas a maturidade já vai te fazer entender que você não precisa ter medo desses convites. E, portanto, você tem que reconhecer que é fundamental, é necessário estar aberto para o outro sem medo, ainda que ele te convide a ir onde você não queira ir. Sabe por quê? Porque por mais que o outro nos convide a ir onde não queremos ir, a decisão de ir cabe a quem? A cada um de nós. Vou citar novamente João Garriga Bacardi, né? 2 capítulos, né? Importantíssimos. Quem é responsável pela nossa infelicidade? Somente nós mesmos. E muitas das vezes a gente joga essa responsabilidade para o outro. Lê do engano, gente. E às vezes a gente passa a nossa vida também nos iludindo a esse aspecto. Principalmente nas questões afetivas, né? Não é isso? Ah, se você não me amar, acabou-se tudo, né? Eu não tenho mais vida. Será que a minha infelicidade depende do outro? E agora já dei spoiler, né? Porque a gente também joga a responsabilidade pela nossa felicidade no colo do outro. Isso é ilusão. A responsabilidade pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade é só nossa. Por mais que nutramos afeto pelo outro. Nutrir afeto não é errado. É belíssimo. Necessário. Mas jogar a responsabilidade da sua felicidade, da sua infelicidade no outro, é complicado. E essa lição que Jesus está dando. E Pedro começou a entender, né? Subitamente compreendeu tudo quanto antes não entender. Aqui está o entendimento do Pedro de 2 coisas fundamentais. Primeiro, tudo isso que a gente vem falando, né? Oncotô. Tá, eu não sou nem tão menos, nem tão mais. Eu estava achando que eu era demais, né? Então, primeiro eu ia puxar desse tapete, escorreguei, tá? Jesus veio agora mostrar, olha, sobe a escada. Tu me amas? Sim. Isso já é muito. E no convite ao trabalho, apacenta as minhas ovelhas, Jesus estava mostrando essa segunda parte que ele quis mostrar para Simão Pedro. Gente, não é possível completarmos o nosso estágio evolutivo sem reconhecer a importância do outro na nossa vida. Fabiano, quem é o outro? São todos os espíritos encarnados e desencarnados que nos cercam. Eles fazem parte desse processo. Pai, filho, irmão, tia, sogro, sogra, mãe, né? Colega de centro, colega de serviço, os bons e os maus, chefe, meu Deus, chefe, né? Todo mundo que está na humanidade inteira é o outro. E não existe caminhar, seguir adiante sem reconhecer o outro. Sabe por quê? Porque não reconhecer o outro é alimentar uma das 2 chagas que se resume em todas as outras. São as 2 que dão fiotinho, tá? Quais são? Orgulho e egoísmo.
E pasmem, questão 917 do Livro dos Espíritos. Mas, basicamente, Allan Kardec pergunta para os Espíritos como é que a gente vai fazer para extirpar o egoísmo. Resumidamente, os Espíritos falam duas coisas de relevância. Eu não vou falar inteiro, eu sugiro que a gente pesquise lá, tá? 917 está pertinho da 919, né, Zé? Que é outra, assim, importantíssima. Questão 917. O Allan Kardec pergunta sobre o egoísmo. Ele fala, olha, primeiro, vocês têm que reconhecer que talvez o egoísmo seja a chaga mais difícil de ser trabalhada. E o começo do trabalho é o que Jesus quis mostrar para Simão Pedro. Eu preciso reconhecer verdadeiramente que o outro existe, que ele tem um lugar importantíssimo na minha caminhada espiritual. Eu posso trabalhar a reforma íntima em mim, isoladamente o tanto que for. Se eu não reconhecer que alguma coisa vai passar pela comunhão, pela convivência, por se trabalhar com o outro, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldades. Basicamente, é por isso que Jesus convidou Simão Pedro a seguir apacentando as ovelhas. Porque aqui começou o trabalho com Simão Pedro. Aqui ele começou a entender a proposta. Mas nota, primeiro ele teve que olhar para dentro, reforma íntima. E no processo de reforma íntima, ele é chamado ao trabalho para o segundo passo, que é se prontificar ao outro. Como eu falei que era Emmanuel, né? A gente vai percorrer a mensagem bem rapidinho agora. E a mensagem de Emmanuel é lindíssima. Ela se chama Apacenta. E ela pega exatamente o convite de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que ele continuasse o apostolado. Observando na humanidade seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeias e forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Vou só puxar um trecho que eu acho importantíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. Né? Os Espíritos falam lá uma questão que é muito consoladora. Essa tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. A tarefa, gente, é nossa. Cabe-nos a cada um de nós resolver, construir e reconstruir. E sabe por que ela é possível? Porque foi possível a gente desfazer o ontem. Não é isso? A gente não conseguiu destruir. Então é possível reconstruir. Na mensagem lá, falando do homem de bem, né, o título da mensagem não é Os Santos Anjos do Senhor que vivem no céu inalcançável. Não é essa. A tarefa não é dos anjos, não é dos espíritos celestiais. A tarefa cabe aos homens. É a nossa tarefa. A tarefa é nossa. E ela não é tão difícil. Ela é possível. Não te desanimes, aqui já é Emmanuel na mensagem. Então. Perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica
surgirá depois. Essa é uma ação que é nossa. Como é que nós nos portamos diante do erro do outro? Normalmente a gente está igual o Emmanuel falou para não fazer, né? A gente quer forçar, a gente quer bater, a gente quer obrigar. Calma. Ajuda ao próximo, ao invés de ver gastar. Precisa da ação externa. Como é que a gente está agindo externamente? Educa sempre. Essa é uma ação externa, mas também interna. Nós precisamos nos educar, para que aí sim a gente possa se abrir como instrumento para o outro. Revela-te por trabalhador fiel. Fidelidade é sinônimo de fé. E a gente lembra do conselho para o André Luiz, né? Vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. Ou, em outras palavras, querer, saber querer e merecer. Ser exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Aí, o Emmanuel, né, relembrando a lição de Jesus, Simão Pedro, está mostrando para nós que a convivência excelente, ela está sempre num ponto intermediário. Só que olha só que interessante, se a gente ler essa frase, né? Normalmente, a gente é exigente para com os outros, não é isso? E adora pedir socorro para as nossas dificuldades, que são sempre justificadas e justas. Nosso ponto de vista está um pouquinho trocado, né? Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Olha que lindo. O outro é cheio de possibilidades. E a gente tem que saber enxergar essas possibilidades. Porque Jesus a gente enxerga em nós mesmos. Jesus enxergou em Simão, mesmo negando 3 vezes. E voltou lá para conferir as possibilidades. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em virtudes. Gente, a lei divina, a lei da vida, a lei natural, vai se encarregar de todo o mal que é feito, por nós ou pelos outros. Ela vai se encarregar. Existe um princípio na física chamado de entropia. Tudo se desfaz, tudo se desorganiza. Já viram quando a gente fecha a casa e deixa ela fechada um mês? Parece que ela nunca viu limpeza, né? Estraga tudo, não sei o quê. Isso é entropia. Tudo vai se desfazer, tudo vai acabar, inclusive o mal, tá? Deus não precisa de nós para se fazer justiça. Muitas vezes a gente quer se colocar nessa posição. A vida não precisa. Tá? Não quer dizer que a gente não tem que se conscientizar, que as leis não devam ser exercidas e tudo isso. Tá? Mas daí, a nos arrogarmos no direito da gente mesmo punir, de massacrar, né? De ficar nessa posição, não precisa. Tá? A vida vai cuidar do mal que a gente não consegue. Tem um mal que a gente precisa cuidar, né? Daquele que está em nós. Esse sim, nossa parte. O resto a vida cuida, que eu ando falando. A vida vai converter o mal em virtudes, vai se desfazer, vai passar. E o Senhor fará o resto. Deus está cuidando da vida inteira, está da natureza. Ah, mas o homem está poluindo a natureza. Tá, e a gente vai pagar por isso, vamos ter que limpar muita água, vamos ter que se poluir tudo que a gente está poluindo, tá? Mas a natureza vai seguir as suas leis. E Deus vai cuidar do resto. Se eu não tenho que preocupar com o mal que está de fora, se a natureza já cuida de tudo do externo, né? O que sobra para mim cuidar?
do meu espírito. Repetindo uma das tantas perguntinhas de Jesus, que ele fez para Simão Pedro, mas que eu convido a gente, toda vez que a gente entrar nessa casa espírita, toda vez que adentrarmos qualquer casa espírita que a gente estiver visitando, toda vez que a gente estiver chegando na nossa casa, pertinho da porta, toda vez que a gente estiver chegando no nosso trabalho, momentos antes de adentrar, eu faço um convite para a gente imaginar como se Jesus estivesse ali, naquele lugar, e tal qual ele se apresentou para Simão Pedro. Imaginemos ele se apresentando para nós, perguntando-nos, como ele já vem perguntando há tanto tempo, para cada um de nós, para a humanidade inteira. Eu botei 3 pontinhos, igual no primário, complete primeiro com o seu nome, Fabiano, fulano, tu me amas? E não nos esqueçamos de que após esses momentos de reflexão, o Cristo nos convidará também: apacenta as minhas ovelhas. Peço perdão se eu me demorei demais nos prolegômenos, mas é que eu acho muito profundo, tá? Eu agradeço a todos pela paciência, pela tolerância, tá? Espero que a gente possa ir refletindo, tá? Mais uma vez agradeço pela oportunidade.